Definidos os adversários do Flamengo na Copa Libertadores 2023 e estamos dando start aí à caminhada rumo ao tetracampeonato da principal competição sul-americana. Flamengo, por ser aí o campeão atual, quando conquistou o tricampeonato, necessariamente ficou no grupo A, né, como é de praxe, e teve um grupo aí que realmente não é um grupo difícil, galera. Então vamos aqui analisar neste vídeo sobre os adversários um pouco do Flamengo. Então peço que vocês fiquem até o final e que também deixem suas opiniões a respeito desta análise, né? É importante essa participação de vocês. Aproveito para pedir aí, primeiro para agradecer, né, a quem já é inscrito, quem já acompanha nosso trabalho. Isso é muito importante para que a gente continue trazendo notícias. E quem está aqui pela primeira vez e não é inscrito, que por favor se inscrevam, acione aqui também as notificações. Vou deixar aqui passando também o nosso Insta, a gente traz algumas informações por lá. E lembrando que a sua inscrição e participação com comentários, com curtidas, compartilhamentos, sempre é muito importante para a sequência do nosso trabalho aqui, para o YouTube entender e recomendar os nossos vídeos para vocês. Beleza, galera? Então, saudações rubro-negras. Fala aí, galera do Flanales Rubro Negro, meu nome é Alan Castro, estou aqui mais uma vez para trazer notícias do mais querido para vocês, torcedores rubro-negros. E hoje, especialmente, iremos falar, como já fiz a introdução, sobre os adversários do Flamengo no grupo A. Vamos colocar aqui a imagem, são eles: o Racing da Argentina, o Aucas do Equador e o Ñublense do Chile, né? Nós temos aí dois estreantes na competição. E realmente ficou um grupo bem tranquilo para o Flamengo. O Flamengo tem aí, até por unanimidade dos programas que eu venho assistir, dos comentaristas, esta obrigação de passar pelo elenco que tem, pelo poderio que tem e por ser o atual campeão, apesar deste mau momento, desse momento de reformulação no Flamengo. Galera, não vou entrar aqui na análise dos outros times brasileiros e seus respectivos grupos, mas eu gostaria de fazer aqui uma ressalva. E acho que alguns clubes como Corinthians, Fluminense e os dois Atléticos, que inclusive estão no mesmo grupo, Mineiro e Paranaense, devem ficar ligados, porque esses grupos têm uma terceira força aí que pode surpreender, pode dificultar uma possível classificação. Beleza? Foi unânime praticamente todos os grupos, né, todos os programas que eu assisti, comentaristas, todos acham que realmente o Flamengo tem essa obrigação de passar, né? E é um grupo realmente que começou ali assustando, com já o sorteio do Racing, que talvez ali, se não fosse o melhor equipe do pote 2, dentre as possíveis, né? A gente lembrando que os clubes brasileiros não poderiam ficar, do pote 2 não poderiam ficar junto no mesmo grupo de outros brasileiros, que fossem cabeça de chaves, como é o caso do Flamengo. O Racing, se não é o mais difícil ali, era o segundo mais difícil, né? Talvez numa disputa aí acirrada com uma outra equipe, talvez o Libertad, do Paraguai e tal. Mas foi talvez o adversário mais difícil daquele pote. E a partir disso já gerou-se assim, uma tensão, né? Mas realmente os demais clubes que foram para o Grupo Flamengo não, no primeiro momento pelo menos, não imprimem nenhum tipo de medo, de preocupação com o Flamengo em termos técnicos, né? Agora também são clubes desconhecidos, são clubes assim estreantes na competição e às vezes tem uma questão aí da logística um pouco mais complicada, que a gente vai falar aqui também. O fato é o seguinte, para mim, o principal adversário do Flamengo neste grupo é o próprio Flamengo. É o próprio momento que o Flamengo está, né? Essa dificuldade que ainda o Vitor Pereira tem de impor o seu método de jogar, de formar a equipe. É uma mudança considerável em relação ao time do ano passado. Já existe uma pressão bem grande aí por não apresentar resultados, por a gente ter perdido todas as disputas de taças nesse primeiro semestre, por ter sido uma decepção no Mundial, e agora está na berlinda aí, chegamos à final do Campeonato Carioca contra o Fluminense, e a sua permanência, é o que a gente ouve e já vem falando há muito tempo, né? A permanência de Vitor Pereira e a comissão depende da conquista desse Campeonato Carioca. O presidente Rodolfo Landim, Marcos Braz, continuam defendendo, garantindo a permanência do técnico e dizendo que foi o técnico contratado para a temporada, mas cá entre nós já ouvimos essa história com outros treinadores também, né? Existe uma pressão interna, uma pressão política, uma pressão em cima da comissão técnica. Os resultados não apareceram, isso deixa os torcedores irritados, cobrando com razão. Isso deixa os jogadores se sentindo pressionados, nem todos reagem bem a isso. Isso interfere na confiança dos jogadores na equipe.
e na exigência de resultados rápidos, né? Eu vou pegar sempre esse corte de 2019, que foi essa guinada, quando a guinada do Flamengo, né, realmente começou a acontecer na prática em termos de resultados, de títulos. Mas lembrando que esse trabalho de reestruturação começou lá em 2013, né? Todos esses anos o Flamengo esteve com 2 técnicos. Iniciou a temporada com um técnico e normalmente no meio do ano, no meio da temporada, acabou finalizando o ano com outro técnico. Então aí se a gente pegar em 2019, começou com o Abel Braga, a gente classificou ali no último jogo, ali a batalha lá no Uruguai, né? Quase ficamos no caminho já com Jorge Jesus, né? Contra o Emelec, nos sagramos campeões. Em 2020, Jorge Jesus saiu e, se eu não me engano, o Domenech foi o contratado, né? Depois Domenech e Rogério Ceni, Renato Gaúcho e mais recentemente Paulo Souza e Dorival. E agora estamos com o Vitor Pereira. Será que vamos ter um outro técnico fechando aí a Libertadores? Então, nesses últimos anos, todinho, 2019 para cá, o Flamengo sempre iniciou a Libertadores com um técnico e finalizou a campanha com o outro. Então esse já é o primeiro alerta que a gente tem que fazer, que isso pode vir a acontecer novamente, a depender dos próximos resultados, do próximo desempenho do Flamengo nesses jogos que virão. Beleza? Que agora o ano vai começar para valer, Libertadores e Brasileirão. E Copa do Brasil. De 2019 para cá, o Flamengo pegou o grupo D, Peñarol, que nem era cabeça de chave, foi Peñarol, Flamengo, LDU e São José da Bolívia, né? O Flamengo, inclusive, por coincidência, estreou lá na Bolívia, altitude, ganhou de 1-0 o gol do Gabigol e depois meteu uma goleada nesse clube aqui no Maracanã. É o que eu acho que deve acontecer quando vai enfrentar o Alcas, também do Equador, que também tem altitude. Vamos falar sobre isso. Então era um grupo razoável, né? Em 2020, talvez o grupo mais difícil que o Flamengo pegou: Independente Del Valle, Junior Barranquilla e Barcelona de Equador. Tinha rivalidade, tinha técnica, tinha altitude e tinha logística. 2021, isso o Flamengo já cabeça de chave como campeão, né? 2021, o Flamengo de novo cabeça de chave, ficou no grupo G. LDU, Vélez Sarsfield, União Calera do Chile. Um grupo também difícil, duas equipes tradicionais. E sempre quando tem argentino, para mim, torna um grupo um pouco mais disputado, né? E ano passado, que o Flamengo também fechou campeão, pegou a Universidade Católica, o Sporting Cristal do Peru e o Talleres da Argentina, que aliás foi o único que empatou com o Flamengo e impediu uma campanha 100% que seria histórica, dificilmente seria igualada, né? O Flamengo ganhou todas as partidas, exceto esse empate com o Talleres na Argentina, isso com gol polêmico, que se tivesse VAR na fase de grupos, talvez fosse anulado, provavelmente seria anulado. Então foi uma campanha excelente, incomparável aí do Flamengo. Então esse ano, né, como já falamos aí, os adversários do Flamengo, é o grupo mais fácil desse corte que a gente fez aqui. Então, galera, eu defini aqui para tentar ajudar ali, criar uma espécie de uns critérios, estabelecer 5 critérios de análise. Tradição, momento, os torcedores, a logística e, para fechar, as condições, né, que vai se jogar, climáticas de fato, ou de altitude, de lugar muito frio, lugar muito quente, nesse tipo de avaliação. Galera, interrompemos aqui um pouquinho a nossa programação, nosso vídeo, para falar de outro confronto do Flamengo. Há pouco, na sede da CBF no Rio de Janeiro, foram sorteados os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil e o Flamengo irá enfrentar a equipe de Maringá do Paraná. Lembrando que a classificação desta fase para a próxima, que são as oitavas de final, renderá à equipe 3,3 milhões de reais. O primeiro confronto, agora em ida e volta, acontecerá na semana do dia 12 de abril e a volta na semana do dia 26 de abril. Beleza? Então fique conosco e continue acompanhando nosso vídeo aqui. Valeu! Beleza, galera? Então vamos começar aí pelo primeiro time adversário sorteado, o Racing da Argentina. Ele eliminou, inclusive, o Flamengo recentemente numa disputa com o Rogério Ceni, né? O Rogério Ceni que assumia aí na fase de mata-mata, jogo nas oitavas. O Flamengo fez até um bom jogo em casa,
perdeu várias oportunidades, inclusive com o Vitinho, empatou 1-1, também foi 1-1 no Maracanã, com uma expulsão ali complicada do Rodrigo Caio, logo no lance da expulsão saiu o gol, um gol que para mim irregular, mas passou batido. O Flamengo buscou o empate com o Ilharão no último minuto e nos pênaltis foi eliminado em casa, e aí o Rogério Ceni já chegou dando essa carteirada aí, e a gente saiu dali competição. Então recentemente teve esse confronto, não foi um confronto fácil. Parece que nesse encontro entre Flamengo e Racing, o Flamengo nunca ganhou o Racing. É um dado curioso para a gente levar em consideração, né? O Racing, que hoje está no 4º lugar do Campeonato Argentino, lembrando que as competições todas estão em início, tá? O equatoriano, o argentino e o chileno. E que vai ter o reencontro aí com o Guerreiro, né? O atacante Paulo Guerreiro, peruano, que já esteve em Flamengo, Corinthians, Inter, e que deixou de certa forma aí uma forma meio polêmica depois de ficar muito tempo machucado a equipe, então saiu uma situação meio desagradável, né? E aí o destaque vai para o meio-campista uruguaio, né? O 10 da equipe do Racing, que é o Matias Rojas, né? Inclusive já foi desejado aqui por alguns clubes aqui no Brasil para ser contratado nessa temporada, mas deve deixar a equipe argentina, talvez aí até o meio do ano, porque está em fase final de contrato. Mas acho que até lá deve enfrentar, né, esses dois confrontos contra o Flamengo, ele deve estar ainda jogando. Beleza? O técnico é o ex-volante argentino aí, o Fernando Gago, né? É uma equipe que gosta de controlar a partida, que gosta de ter a posse de bola, que sabe o que fazer quando está com a posse de bola, vai para cima, é uma equipe agressiva. Então o Flamengo aí vai enfrentar um adversário nesse estilo de jogo parecido, né? Pelo menos é o que a gente espera do Flamengo, e o Flamengo de outros anos, de controlar as ações, de ser agudo e tudo mais. Então assim, é um time perigoso, o Flamengo não pode bobear, é o principal adversário obviamente do grupo, né, do Flamengo, e deve ter esses dois os classificados para a próxima fase, tá? E um jogo difícil se espera principalmente lá no estádio do Racing, mas o Flamengo pode tentar explorar alguns espaços aí deixados pela equipe, né, do Racing, principalmente quando eles perdem a bola. Eles tentam fazer uma pressão pós-perda, nem sempre são bem, executam muito bem isso, ainda estão num time que ainda está sendo reformulado, se readaptando, recomeçando uma temporada, né? Perdeu aí alguns jogadores, mas está trazendo aí alguns, assim como o Guerreiro, que estreou aí há cerca de um pouco mais de um mês, né? Bom, o primeiro critério aí, né, que a gente separou é o da tradição. Eu coloquei entre 3 e o 4, né? Não cravei uma nota aí não. Por quê? É uma equipe que já foi campeã da Libertadores, se não me engano, só que muito tempo atrás, 1967, quando enfrentou o Nacional do Uruguai, que era outro clube aí que na época ganhava, né, sempre disputava bem. E está sempre disputando aí a competição. Vira e mexe, está na Libertadores, né? Então é uma equipe que já tem uma tradição, já é campeã, então para mim isso já coloca ela num outro status, ainda que seja um título antigo. É uma equipe que está acostumada a jogar a competição. O momento eu vou colocar 3, pelos motivos que eu já falei, ainda não encaixou, ainda está buscando aí algumas peças, que ainda está em início de temporada, e ainda precisa se encaixar um pouco mais. Então o momento eu vou colocar 3, mas é o potencial para crescimento aí, né, dessa equipe, tá bom? Os torcedores também coloquei 3, né? A gente fez uma pesquisa que a torcida do Racing está entre as 10 maiores da Argentina, tem cerca aí de 5% do que seria a população aí do país de torcedores. É um estádio aí com uma boa capacidade, com aquele panorama ali, com aquele clima de pressão dos torcedores. Então eu coloquei 3 aí para torcidas, tá? A logística é tranquila, né? Tem voos praticamente direto, provavelmente para Buenos Aires, que o Flamengo vai. E é perto, não é uma viagem muito longa, um pouco mais de 3 horas, então não é uma logística tão complicada, assim como a questão climática, né? É um clima parecido com a região sul aí do país, não é nada assim que vá bater menos alguma coisa, né? Então é algo que o Flamengo pode facilmente se adaptar, jogando com a camisa longa, se for um dia mais frio, mais ali o próprio aquecimento dos jogadores que estão em campo, não deve criar tantos problemas para o Flamengo. Beleza, galera? Vamos passar para o próximo adversário do Flamengo. É um estreante na Libertadores, é o Aucas, do Equador, né? Convenhamos, eu acho que ninguém aqui deve estar acompanhando o campeonato equatoriano, mas ele é o atual campeão, né? Ele vem, inclusive, da Série B, né? E no ano que estreou na competição nacional equatoriana, sua estreia
no campeonato do país, foi campeão, né? E aí, justamente por questões dessa campanha que fez, essa boa campanha, perdeu aí 3, 4 dos seus principais jogadores e com isso passa por um momento de reformulação, né? Ainda é uma incógnita, não só porque era uma equipe que não era muito conhecida, né? Por nós aqui brasileiros, não é um campeonato que a gente acompanha muito e de fato não tem muita tradição aí na competição. Agora, é um clube com sede em Quito, né? E por isso o Flamengo vai enfrentar uma altitude, além de uma logística um pouco mais complicada, né? Não chega a ser uma altitude tão grande quanto de La Paz, Oruro, umas coisas nesse sentido, mas aí realmente quase bate os 3.000 metros acima do mar, né? E aí é justamente a estreia do Flamengo na Libertadores fora de casa. Então, qual é o fator complicador? E o Flamengo tem que abrir o olho com esse adversário. Não tem muitas informações de saber como a equipe se porta, o tipo de jogo, o que os jogadores são capazes de fazer, como enfrentá-los e tudo mais. Isso vai ser trabalho para a comissão técnica aí do Flamengo. Contudo, este jogo vai ser exatamente entre as duas finais do Campeonato Carioca, que o Flamengo vai enfrentar o Fluminense. E que inclusive pode ser determinante para a permanência ou não do Vitor Pereira, como a gente já vem falando aqui. E aí você, no meio de duas finais, né, o Flamengo vai ter que se desconcentrar para fazer uma viagem longa, para jogar numa altitude, numa estreia em Libertadores, que sempre é complicada e fora de casa, né? Então esse fator aí pode fazer com que o adversário soe mais complicado do que deveria ser, né? É uma equipe que está reformando o elenco, como eu falei, perdeu muitas peças, e contratou aí o Otero, né, um jogador já conhecido de nós brasileiros, jogou no Corinthians, jogou acho que até no Fortaleza, no Atlético Mineiro, e mais 7 reforços. Só que isso ainda está tudo em fase de estão chegando, ainda vão estrear alguns deles, ainda estão se adaptando, estão em fase de condicionamento físico. Acho que para essa estreia, inclusive, o Otero nem deve jogar nessa primeira partida. Mas enfim, vamos aí acompanhar. A equipe do técnico César Farias, que inclusive até teve uma reação curiosa aí no sorteio, né, quando viu que ia ficar no grupo de Flamengo e Racing. Também puderam, né? Então vamos aos nossos critérios. E atualmente no campeonato equatoriano, a equipe está em sexto, tá? Está em sexto na competição. Claro que ainda está no início da competição. Então vamos aí aos nossos critérios. A tradição, vou colocar 1, né? Uma equipe estreante na competição, não tem tradição na Libertadores. Momento, vou colocar 3, já forçando um pouco a barra ali, porque é um atual campeão equatoriano, então não chegou à toa na competição. Né? Claro que perdeu alguns jogadores, mas aí já existe uma certa afinidade ali, né, dos jogadores que ficaram no elenco e já estão acostumados com certa decisão. Vou colocar 3 porque ainda pode melhorar ou piorar, então vou botar bem no meio aí essa avaliação. Lembrando que essa classificação está de 1 a 5, beleza? Com relação à torcida, eu vou colocar 1. Primeiro porque eu tenho poucas informações. Né? Não consegui achar a quantidade registrada de torcedores do clube, mas é um time realmente modesto, pequeno, né? Tem outras equipes equatorianas muito mais tradicionais e a capacidade do seu estádio é de apenas 20.000 pessoas. É um indício que realmente não é uma torcida muito grande. A logística eu vou colocar 4. Como eu já falei aqui, a distância é muito grande, essa viagem do Rio para Quito, aí, né? 4.000 km e meio pelo menos. É uma viagem longa aí de sei lá, mais de 4 horas. E fora, às vezes, o deslocamento, né? Tem a questão da altitude, então é uma logística complicada. A questão da altitude, inclusive, é o motivo pelo qual eu coloco 4 nas questões climáticas. É isso, galera. Então, vamos aí ver, talvez seja um time que possa surpreender jogando em casa, surpreender que eu digo a Flamengo e Racing. Então, e é uma estreia para o Flamengo, nessas condições que foram faladas, vamos ficar de olho aí nesse primeiro adversário, beleza? Para o nosso último adversário nessa nossa análise, que é o Ñublense, né, do Chile. Essa sim é uma equipe que não se tem muita informação, acho muito difícil aqui um comentarista, por mais que tenha anos aí de estrada, falar que conhece bem o Ñublense. Realmente o Ñublense é uma equipe que joga assim, joga assado. Eu acho que a partir de agora sim, com esse sorteio, com essa realidade de estar jogando a competição, também é uma equipe estreante, que as pessoas vão conhecer um pouco mais deste clube, né? Deve programas aí fazer alguma avaliação de cada uma dessas equipes e tal, como a gente está buscando fazer aqui. Ela está com uma campanha que também está iniciando no campeonato, né? Do campeonato chileno, mas em 13º, então não é
uma equipe que está muito bem no momento, assim como o Aucas perdeu aí alguns dos seus principais jogadores pela campanha que fez ano passado, que o levou a Libertadores, que foi em segundo lugar, foi o vice-campeão, né? Ficou apenas atrás do Colo-Colo, campeão do campeonato chileno. Sim, perdeu jogadores aí para as equipes chilenas, né? Para a Universidade Católica, a Universidade do Chile, Colo-Colo, que inclusive foi o campeão, tá bom? O estádio aí tem capacidade, pelo que eu pude apurar, para 12 mil pessoas, então é uma torcida não muito grande, provavelmente, né? Uma equipe um pouco mais modesta. Então, assim, na minha opinião, eu não conheço o suficiente para trazer informações sobre o Ñublense, mas deve ser aí o saco de pancadas do grupo, aquele ponto que tem que ser garantido ali, fora de casa e dentro de casa, não pode perder ponto com essa equipe, quem quiser classificar. Beleza? O técnico Jaime Garcia. Então, nesse critério aí de que a gente estabeleceu, vamos lá. A questão da tradição, é uma equipe também que está estreando a Libertadores. A questão do momento, 2, porque eu acho que vem em queda, mesmo fazendo uma boa campanha ano passado, vem em queda, não está bem no momento, perdeu jogadores, também está se reformulando. A questão da torcida eu vou colocar 1, realmente não tem informações, é um time modesto, não é dos mais conhecidos lá do Chile, né? Com relação à logística eu já vou colocar 3, porque não é tão simples assim, não tem aeroporto na cidade, então provavelmente o Flamengo vai ter que pegar um voo para uma cidade mais próxima e complementar a viagem com um ônibus. Isso é um fator complicador por questão de desgaste e tempo que se perde fazendo isso. A cidade de Concepción é a mais próxima, mas fica a 180 quilômetros de distância. Então seria uma viagem de avião, mais aí rodar uns 180 quilômetros de ônibus, tá? Além disso, as condições climáticas, vou colocar aqui 3, porque apesar do Flamengo deve enfrentá-lo numa época que não é inverno lá no Chile, contudo é uma cidade que é até conhecida turisticamente por suas regiões montanhosas com neve, né? Esse tipo de turismo que explora. Então vai ser uma condição fria de se enfrentar. Pode ser aí que um problema, pode ser que não. Vamos colocar aqui 3, que fica aí no meio termo. Volto a dizer que para mim o Flamengo tem a obrigação de fazer 6 pontos em cima dessa equipe chilena. Em termos assim de condições climáticas, não é nada que atrapalhe consideravelmente o desenvolvimento técnico. O Flamengo, mesmo nessa fase atual, tem a obrigação de fazer 6 pontos, ainda mais se quiser se classificar, se quiser se garantir como primeiro do clube e se quiser alcançar ainda o objetivo mais alto de ser uma das melhores campanhas da Libertadores. Dos adversários do Flamengo nessa campanha aí rumo ao tetracampeonato da Libertadores, se tudo correr bem, se Deus quiser. Espero que vocês tenham gostado. Gostaria muito da opinião de vocês aqui sobre esse grupo que o Flamengo pegou. E aí, é mamão com açúcar, melzinho na chupeta, ou olha, com o Vitor Pereira não dá para confiar, temos que abrir o olho porque o Racing é uma equipe complicada. Como é que vai a sua avaliação sobre esse grupo do Flamengo? Deixa aqui nos nossos comentários, aproveito para reforçar aquele pedido de dar aquela moral, dar a sua curtida, compartilhada. E quem não é inscrito, se inscreva no canal. Fiquem com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras, valeu!